Senhor, amados. Amém? Eu quero que vocês abram as suas Bíblias no segundo livro de Samuel. Eu vou falar sobre o tema hoje: mulheres feridas, inconformadas e saradas. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 16 até o 19. Tanto está passando lá, né, como você está com a Bíblia aberta. E ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. E, vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Amém? Quando a pastora Rita, esse mês não deu, né, pastora, que só eu ligava e não conseguia, né? Depois eu ligava de novo e não conseguia falar com ela. Mas muitos dias antes, até porque ela é muito organizada, ela começa a cobrar um esforço, né? E aí um dia ela ligou, eu já estava pronta a mensagem, falei: se a gente não for pega por heresia, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Porque eu quero mostrar o outro lado de Mical hoje. Eu praticamente cresci dentro da igreja, eu tive um encontro com o Senhor aos 14 anos, mas antes eu já frequentava. E eu sempre ouvi falar de Mical, temas tipo assim: Mical não pode parar a sua adoração. Mical morre porque não sai da janela. Mical, né, não gera porque não toma atitude, porque é filhinha de papai, né? Tudo isso é verdade. Mas tem outra verdade. Nesses 2 anos e meio de consultório, e antes também cuidando de vida como pastor, eu tenho percebido uma coisa: que diante de atitudes, de bobagem, de besteira, porque o que Mical fez aqui é uma coisa terrível. A Bíblia diz que uma oportunidade única, o pai dela reinou 40 anos, Saul, nunca se importou com a arca. Ele só se lembrava da arca, só se lembrava da presença do Senhor quando ele estava numa encrenca. Agora, literalmente, a presença de Deus estava desfilando dentro da cidade, diante dos olhos dela, e ela estava assistindo de camarote. E ao invés de procurar, né, se envolver com aquilo, ver a grandeza daquilo, porque ela já tinha ouvido falar, ela estava atentando para as atitudes do marido. Estava vendo que o marido estava com roupa de sacerdote, quando devia estar vestido como rei, quando devia estar aproveitando a oportunidade para fazer o que os reis faziam: desfilar sua glória pessoal. A coroa que ele conquistou, aquelas joias quando ele conquistou, quando ele matou aquele tal e tomou aquele país, a túnica que ele trouxe não sei da onde, quando conquistou aquela província. Mas Davi estava preocupado em adorar o Senhor, em agradar o Senhor. E ele estava ali, ele queria ficar mais parecido com o povo, semelhante aos sacerdotes, porque ele queria era Deus e acabou. Era desfrutar aquele momento único na vida dele. Mas a Bíblia diz assim, que ao entrar a arca, quando ela olha Davi dançando diante das servas, quando ela olha Davi parecendo um povo, ela mesmo acha isso, um qualquer. Tem versão que está dizendo assim: um qualquer. A Bíblia diz que ela desprezou Davi. Aí eu sempre, conhecendo o outro lado da história, das loucuras que as pessoas fazem, da mãe que agrediu a filha, do marido que perdeu a cabeça quase por nada e deixou a esposa roxa, da esposa que chorou tanto com aquela louça, e na hora que ela perdeu a cabeça, além de quebrar tudo, ainda machucou alguém. Tem sempre uma coisa por trás, não que justifique
tem sempre uma ferida que não foi tratada, que ficou aberta lá no passado. Estou falando isso porque eu tenho vivido experiências com relação a isso muito mais do que os irmãos imaginam. Feridas que estão abertas em gente que você não acredita que está ali ferida. E não tem lugar onde a gente deveria ser mais protegido, onde a gente deveria ser mais cuidado. E não tem lugar que as pessoas são feridas de uma maneira mais cruel, mais dura, mais maldita do que dentro de casa. E a primeira ferida de Mical começou dentro da casa dela. Primeiro, que eu posso imaginar que mediante o relacionamento que Saul tinha com Deus e a forma como ele agia com Davi e com o filho dele, nas passagens que aparece ele falando com Jonathan, ou a respeito dele, Saul não era aquele amor de pai, aquela coisa de diálogo, aquela coisa de conversa. Mas eu nem vou falar de infância de Mical, também não vou ficar arrumando coisa onde não tem coisa. Eu vou direto ao assunto. E o que o Espírito Santo colocou muito claro no meu coração, dessas feridas que fazem as mulheres ficarem feridas, às vezes improdutivas, estéril, vivendo um casamento que não produz, ministério que não produz, sonhando, falando e não realizando nada. Primeira ferida de Mical foi dentro de casa, no ninho paternal. A Bíblia diz assim, que quando começou as aparições de Davi, quando as coisas começaram a acontecer na vida de Davi, a Bíblia diz que o rei ia dar Merab, a primeira filha dele, para Davi casar. Mas não deu certo, e ela acabou sendo dada a outro, porque que Saul estava sempre arrumando um jeito nos interesses políticos dele, nas coisas dele. Aí um dia, naquela fofoca de reino, naquela coisa onde tem muita gente, alguém chega para o rei Saul e diz assim: sabe Mical, sua filha mais nova? O que tem ela? Está apaixonada pelo pequeno Davi, pelo soldado Davi, E você pode imaginar, porque às vezes a gente bota Davi lá em cima, e ele merece isso porque ele fez coisa de homem de Deus de verdade. Mas sabe quem era Mical? Uma princesa, filha de um rei, uma menina que, segundo os costumes, o dote dela era muito caro, ela não era para qualquer pessoa. E a Bíblia diz que ela se apaixonou, amou Davi, amou ele, sem saber que ele ia ser o futuro rei de Israel. Amou ele, mesmo sabendo que ele não vinha de nenhuma família importante, que ele não fazia nem parte de nenhum reino dos amigos ou dos reinos importantes que até mesmo guerreava contra o pai dela. Ela amou Davi, coisa do coração. E toda mulher que já se apaixonou, toda mulher que ama, sabe o que é amor para a mulher? A gente ama de verdade. Quando a gente fala que ama, a gente ama de verdade. A gente quer de verdade. A gente sonha com aquilo de verdade. A palavra de Deus diz que contaram isso para Saul. Saul gostou também dele. E sabe o que ele pensou? Está na hora de usar, minha filha. Que ele disse assim: eu não vou precisar matar Davi. Os próprios inimigos vão matar Davi para mim, vão fazer o serviço para mim. Quando conta para Davi que a filha mais nova de Saul gostava dele e que tinha mais, e que o rei tinha aprovado, a Bíblia diz que Davi disse: meu Deus, mas eu sou muito pequeno para casar com a filha do rei. Isso é coisa grande demais, isso é coisa importante demais. Eu não tenho dote, eu não tenho ouro, eu não tenho nada para oferecer.
Porque toda moça, quando ia casar, ganhava joias, ganhava ouro, ganhava tecidos especiais. Mandaram chamar Davi a pedido de Saul. E é muito interessante que isso que mexeu muito com o meu coração, isso que mexeu muito com o meu coração, que sabe o que Saul pediu para Davi? Eu quero sem prepúcio, uma pelezinha que cobre o órgão genital do homem. Quero sem prepúcio dos filisteus, os meus inimigos. Só assim, Davi, eu vou vingar dos meus inimigos. Mas sabe qual era a conversa do bastidor de Saul? Ele vai morrer. Davi vai ser morto. Sabe o que estava acontecendo? Mical, amando, cheia de sentimento, com os mesmos desejos, porque mulher é mulher desde o início do mundo, com os mesmos sonhos, com os mesmos sentimentos que eu e você temos. Mical estava simplesmente sendo usada pelo próprio pai. Os sentimentos de Mical estavam sendo usados pelo próprio pai. E eu fiquei pensando, será que Mical sabia disso? Sabia. Os comentaristas dizem que isso daí, quando acontecia feitos, o rei tinha que mandar promulgar, tinha que mandar falar, as pessoas iam de porta em porta falando. Sabe o que o rei pediu para Davi? Sem prepúcio dos filisteus. Sabe por que Mical vai ser trocada? Por sem prepúcio dos filisteus. E o que Mical acha disso? Mical não acha nada, tem direito de achar nada. Presta atenção numa coisa, e eu quero que você escuta isso com a voz do coração. As maiores feridas, as coisas mais nojentas, as coisas mais doloridas, que às vezes as pessoas têm vergonha de falar para si próprio, fala comigo, aconteceram dentro de casa, no ninho que devia ser ninho de proteção. Sabe? Às vezes o pai não abusou da filha, às vezes o irmão, o primo não abusou da irmã ou da irmã, mas às vezes foi usado, sabe? Como escravo, como arrimo de família, trabalhando sem ter direito, sendo xingado, sendo humilhado. Trabalhar, todo mundo tem que trabalhar. Família, para mim, é uma comunidade de pessoas que se amam e trabalham pelo bem comum. Mas tem gente que é visto dentro de casa somente como aquele que traz lucro, mais nada. Não ganha um carinho, não ganha um abraço, nunca ninguém se preocupou. Às vezes a mãe nunca buscou na escola. Eu conheci uma moça que aos 27 anos de idade nunca tinha ganhado um abraço da mãe, nunca tinha ouvido falar da boca da mãe: eu te amo. Talvez você que foi cercada de amor, cercada de atenção desde pequenininha, não entenda o que é isso. Mas o dia que a mãe dela foi trazida e que a mãe dela falou, ainda que foi repetindo: fala comigo, fulano, fulano de tal, eu te amo. A mãe falando, sabe o que a menina fez? Começou a segurar a mãe. Daqui foi abraçando, 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 tocando, 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 tocando. Aí a cabeça dela parou aqui na perna da mãe e por alguns minutos ela segurou a mãe, porque parecia que aquilo ali, parecia não, era o maior presente que ela tinha ganho na vida. E depois ela testemunhou aqui. Quem devia proteger os sentimentos de Mical, quem devia proteger Mical de vergonha, de ser ridicularizada, de ser, motivo de honra para o marido, de valor para o marido, o pai dela usou ela num fim literalmente político, uma coisa de orgulho, de uma soberba, de uma jactância fora do comum. Eu te dou, minha filha, se você trouxer sem prepúcio. A Bíblia diz que Davi gostou tanto da ideia, porque ele sabia que Deus era com ele, ele não tinha medo, porque ele foi lá e trouxe 200.
tirar o marido dela da cama, literalmente para ser morto. Se ela não ajuda Davi a fugir pela janela, o pai dela, que já tinha usado ela para poder tentar matar Davi, o que ele considerava inimigo dele, agora queria matar ele, que já era marido casado com ela, queria matar simplesmente porque a Bíblia diz que ele tinha ciúmes, que ele tinha inveja de Davi, porque o Senhor era com Davi. Você entende isso? Você pode levantar sua mão para o céu nessa tarde e glorificar o Deus Todo-Poderoso, que está te dando a mesma chance que Ele deu para Mical. A presença dEle está aqui nessa tarde para curar feridas antigas, coisas que fizeram com você e que você nem tem coragem de contar, de tão dolorido que foi. Usada, machucada, ferida, dentro da sua casa, dentro da sua família. Às vezes você ouviu coisa da sua mãe que a inimiga não fala para outra inimiga, mas sua mãe falou para você. Às vezes você ouviu desprezo de gente que devia te proteger e não te protegeu no ninho, dentro de casa. Foi usada, abusada, agredida, humilhada. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o Senhor está aqui, a glória de Deus está desfilando nesse lugar e tem cura para a sua vida. Levanta a tua mão e dá glória em nome do Senhor. Não deixa a sua mente se distrair, não, porque para estarmos aqui nós pagamos o preço, nós nos colocamos na presença do Senhor. Isso não é uma palavra que nós inventamos, não. O Espírito Santo de Deus ministrou para nós, e se não serve para você, alguém está sendo curado nessa tarde. Você está aqui como agente de intercessão, como pessoa que veio para ajudar a ministrar a cura. Levanta a tua mão e adora o nome do Senhor. Fala comigo: a primeira ferida da vida de Mical foi dentro da casa dela. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu falo uma coisa para os irmãos. Eu tenho muita dificuldade de entender certas coisas. Eu fico pensando, você já pensou? Eu vejo, meu Deus, o meu pai era tudo para mim. Faz 9 anos que meu pai está no Senhor. E hoje eu posso ver a relação da minha filha com meu marido. O amor, o respeito, o jeito do meu marido olhar, do meu marido abraçar, se vê literalmente que é como se estivesse pegando uma coisa santa, tão pura. Você pode imaginar para a cabeça de uma menina, aquele que devia proteger, orar, abençoar, tocar nela, abusar dela, ferir ela. Você pode imaginar para uma pessoa que eu ouço isso, que diz assim: eu odeio estar dentro da minha casa. Você não conhece a minha casa, você não sabe o inferno que é dentro da minha casa. A minha mãe, aquilo não é mãe, não. O meu pai, você não sabe o que é violento. A gente não pode abrir a boca, a gente não pode falar. Eu não deixo as minhas sobrinhas perto do meu pai, eu não faço isso perto do meu pai. Você tem ideia do que é isso? Qualquer um fica amargurado que nem Mical. Qualquer um fica indiferente, porque o pai fez tudo menos apresentar Deus para ela. O pai fez toda a desgraça menos trazer a presença de Deus para dentro de casa. Mical sabia o que era dor, Mical sabia o que era ferida, Mical sabia o que era ser usada, mas ela não sabia o que era a presença de Deus. E é por isso que você está aqui nessa tarde, porque você sabe, e o Senhor te chamou para você semear na sua geração, semear na sua família, semear na sua descendência. É muito fácil para você julgar Mical. É muito fácil para você dizer: nossa, que coisa, que incrédulo. É mesmo. Mas ninguém ensinou ela a adorar. Você está sendo ensinada há quantos anos? Ainda está aprendendo ainda? Fala cada vez
adormeceram. Ora de vez em quando, adora só quando vem na igreja. Tem coragem de assistir novela da Rede Globo. Isso é pior do que ficar na janela. Tem coragem de falar bobagem do filho. Esse não tem jeito, essa minha filha é danada. E quem é que se ser melhor do que Micael? Que nem outro dia eu preguei sobre a mulher de Jó. Todo mundo condena ela. Falei, enterra 10 filhos. Olha para o marido cheio de pus. Sua casa sem nada, tudo queimado. E depois você fala que você é melhor do que ela na adoração. Pela chuva. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Você está viva? Você está aí? Então adora aquele inimigo. Aquele que é maior do que as suas feridas. Aquele que é maior do que as suas dores. A outra ferida que o Espírito Santo colocou no meu coração. Você está acompanhando aí, por isso que eu não estou citando. O primeiro está em 1 Samuel 18, a partir do versículo 21. A segunda está em 1 Samuel 25. Eu peguei a partir do versículo 42. Fala assim, ferida no ninho matrimonial. Amou Davi, se apaixonou por Davi quando ele era simplesmente um soldado. Ah, mas ele já era famoso, ele tinha muitas Golias. Ó, mas depois disso Davi ainda passou um perrengue para subir no trono, você nem imagina. Da pregação para 3 dias. Casa com Davi. O que ela espera? Felizes para sempre, né? Quem aqui casou para dar errado? Ninguém. A gente casou para dar certo. E sabe o que o Espírito Santo falou comigo um dia? Casar qualquer um casa. Viver que são elas. Que para você viver, você tem que trazer a presença de Deus para dentro da sua casa. O difícil não é casar, o difícil não é arrumar emprego, o difícil não é aceitar Jesus. O difícil é permanecer até o fim, servindo, adorando, vivendo, fazendo da tua vida um modo que glorifica o nome do Senhor, que exalta o nome do Senhor. A Bíblia diz que ela ajuda Davi a fugir pela janela para não ser morto. Davi escapa, e depois desse escape, tem muitos outros escapes. O que ela espera? Davi vai voltar para me buscar, não é? Talvez ela pudesse dizer assim: trabalhei com criança a vida toda, por isso que é uma imaginação boa. Mas ela pudesse dizer assim: ninguém ia matar 200 filisteus. Eu vi um dia que ele chegou com um saco cheio de pele lá dos filisteus, cheio de sangue assim, ó. Davi estava todo arranhado, todo machucado. Fez isso por causa de mim. Ele vai voltar para me buscar. Já minhas amigas riem de mim, dá risada de mim, mas ele vai voltar. Ele me ama, Cat. Ele vai voltar, você vai ver, ele vai voltar. Estou esperando, ele vai voltar. Davi é diferente dos outros. Ele é um homem segundo o coração de Deus. Todo mundo que foi traído fala a mesma coisa. Eu pensava que meu marido era diferente, que ia acontecer com todo mundo, mas nunca ia acontecer comigo. Mas aconteceu. E você está aqui para ser curada na presença do Senhor nessa tarde. Aleluia. Você pode adorar o nome do Deus que vive. Aí a Bíblia diz que nas andanças, nas escapanças de Davi, ele conhece quem? A sábia Abigail. Você ser trocada por qualquer uma já é uma desgraça. Mas você ser trocada por Abigail, mulher sábia, inteligente, esperta, né? Vai, né? Marido é um doido, ela arranja um jeito, Nabal, louco do Nabal, ela arranja um jeito, vai ao encontro de Davi, leva um monte de grãos tostados, leva ovelha assada, aplaca a ira de Davi. Davi olha aquilo e fica maravilhoso. Quando ela chega em casa, o marido dela estava bebão lá, todo caindo os pedaços de tanto pomado. Ela, ó, conta nada, que a morte estava vindo lá. O que é que já tinha aplacado o coração de Davi? No outro dia, Nabal, amanhã só, deu um derrame lá nele, um trem lá nele, uma coisa de
Só em Minas explica um trem difícil de entender. Passou 10 dias, ó, o homem, ó, morre. Mandam contar isso para Davi. Davi disse: aquela mulher sábia, aquela mulher usada por Deus para falar comigo, aquela mulher linda, inteligente, tá lindo? Manda trazer ela para mim. E a Bíblia diz que mandaram buscar Abigail. E ele já tinha outra mulher também. Agora, você está pensando assim, Mical volta, né? Ele manda buscar Mical. Fala comigo assim, nesse momento, Mical estava sendo dada pelo pai dela a Balti, a outro homem. Você entende isso? O marido dela, o Davi dela, o homem segundo o coração, o homem perfeito, um homem, né, que ela achou que era diferente do pai, que ela achou que, né, porque aí você vai falar, mas a poligamia era tolerada naquela época. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: a traição, o negócio de coabitar com outras, pertencendo a outro, o negócio de ser casado e ter outro, o negócio chamado adultério, é tão intolerável, é uma dor tão terrível, é uma ferida tão desgraçada, que é a única maneira que faz Deus tolerar o divórcio, porque Deus diz: você pode aguentar qualquer coisa, mas isso aí você aguenta se você quiser. Você pode dar glória em nome do Senhor, porque é uma ferida terrível, porque aquelas pessoas tinha a chance de fazer diferente, fez um monte de jura, fez um monte de promessas, falou um monte de coisa bonita, jurou que era diferente de todo mundo, prometeu diante de Deus, prometeu diante do sacerdote, e mesmo assim foi lá e fez. Por isso que a Bíblia diz, por causa disso, dessa dureza de coração, Deus deixa ter divórcio. Você vê o tamanho da ferida. Agora você imagina para quem está vivendo ela na pele. Você imagina o que foi para Mical. Davi não veio buscar. Davi está se afeiçoando a outra. Como é que é a outra? Feia, né? Né? Tem gente que fala assim para ver se grita bem alto para ver se o ouvido escuta. O ouvido lá de dentro. É um canhão, né? É uma cartucheira, não é? É uma baranga, não é? Não. É linda e sábia. E o nome dela é Abigail. Durma com um barulho desse. Durma com uma ferida dessa. Mas a palavra de Deus diz em Isaías 53 que ele foi ferido para que as suas feridas pudessem ser saradas. E ele está aqui, e a presença dele está aqui, como naquele dia entrou na frente de Mical. A presença gloriosa que pode mudar a história da tua vida está aqui nessa tarde. E ele está dizendo para você: eu sou o Senhor que te sara. Levante a tua mão, se apresenta para ele nessa tarde. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Davi fez isso? Fez. Os homens fazem isso. E eu não estou falando homem no sentido de ser masculino. O ser humano faz isso. O ser humano é o único ser que machuca literalmente de propósito os seus iguais. Que machuca sabendo que está machucando, que fere sabendo que está ferindo, sabe? Porque mesmo sendo tolerado mais de uma esposa, mesmo sendo um costume, a palavra de Deus diz que Deus criou uma mulher, um marido, uma só carne, um só espírito, para viver junto, coabitar junto, ela para ser Zé, e ele para ser o Sacar, aquele que lembra que é dela, aquela que lembra que nasceu para edificar a vida dele. E é por isso que Deus está aqui para dizer para nós: com vocês vai ser diferente, porque vocês serão mulheres saradas pela presença do Senhor. Vocês não vão entrar na forma desse mundo. Não é porque o mundo tolera que vocês vão tolerar, porque vocês vão clamar por casamento
Adore o nome do Senhor, Ele está aqui. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Ah, pastora, graças a Deus, meu marido nunca me traiu. Tem muito jeito de machucar, sabia disso? Desprezo, indiferença. Tem marido que não elogia, não. Tem marido que parece que a mulher é transparente, né? Aí elogia, ela faz uma comida maravilhosa. Eu não estou falando de cozinheiro, eu estou falando de esposa. Aleluia! Não, ele diz que eu sou uma excelente mãe. Estou falando de mãe. Eu estou falando de coisa chamada esposa, mulher da minha vida, paixão da minha vida, o homem que Deus colocou do meu lado para me proteger. Tem pessoas que às vezes o marido fica meses sem procurar ela. Aí ela grita para a cabeça dela ouvir, para o ouvido lá de dentro escutar. Ele deve estar com problema. É alguma coisa que está acontecendo. Mas ele é tão cansado, mas ele é tão estressado. Mas segundo a medicina, carinho, amor, sexo feito na presença do Senhor cura, tira estresse, tira cansaço. Então você é inteligente, você sabe que isso não é desculpa, e é por isso que você tem que apresentar a sua ferida, porque senão você vai fazer que nem Mical, vai morrer seca, vai ficar a vida toda sem produzir, com a cara de infeliz, amargurada. Então coloca a sua casa, seu matrimônio, seu casamento, e fala para Deus: eu não quero só falar em línguas, eu não quero só ministério, eu também quero um marido bendito dentro da minha casa. Quando eu escuto os programas de televisão, ou eu vejo os programas no rádio, ao pastor fulano, a pastora fulano, aí estamos falando é marido e mulher conversando. A senhora, pastor, o senhor, pastor. Eu não durmo com o pastor de jeito nenhum. Eu ia ter muito medo disso. Eu ia ter muito temor. Eu durmo com o Anício, o meu marido. O corpo dele é meu e eu sou dele. Para de ser hipócrita. Marido é para dar amor. Marido é para dar carinho. Ele pode até me dar dinheiro para comprar um vestido bonito para você. Mas ele tem que levar você à sala do banquete e dizer: o meu estandarte sobre ela é o amor. Esse é o amor da minha vida. Essa é a mulher que Deus me deu. E por isso que você veio nessa tarde buscar cura para o seu casamento. Tem mulher que você pergunta: como é que é teu marido? Uma bênção. Deus usa ele. O homem é tomado por Deus. A agenda dele está cheia. Puxa, você é conferencista. Como é que eu vou dizer? Ele é um amor, me beija toda hora, mó carinhoso comigo. E ele prega? De vez em quando. Ele ora, quando o pastor dá oportunidade também. Mas homem amado, cheio de amor para mim, me faz feliz. A nossa casa é cheia da presença de Deus. Minha casa não é uma biblioteca de pregação, um arquivo de pregação, não. Meu lar é um lugar de respeito, é um lugar de bênção. Arquivo de glória está no céu, arquivo de pregação bendita está no céu, arquivo de orações poderosas está no céu. A minha casa tem que ter cheiro de casa, presença de casa, amor de casa, respeito de casa, beijo na boca, abraço, carinho.
gente está na terra pensando que você está aqui porque você é matador de gigante. Mas você é matador de gigante e também falhou em muitas coisas. Você está aqui por causa da misericórdia de Deus. Se você tivesse ido lá no Mulher Sarada, lá da Vida Nova, Deus ia ter curado você. Você ia mandar um monte de mulher embora. Ia ser fiel só uma. Aleluia. Fala para a tua alma nessa tarde. Eu não vou viver mentira. Eu não vou viver de aparência. Não vou viver. As pessoas sempre cobraram de mim desde que os meus filhos eram pequenos. Que às vezes as pessoas ficam escandalizadas. Tem gente que é tão hipócrita. O que a senhora sonha com o seu filho? Ah, minha filha vai ser uma excelente administradora. Depois ela vai fazer pós. Vai servir a Deus toda. A senhora não sonha que ela seja uma pastora? Sonho. Mas isso é coisa que Deus vai fazer. Primeiro ela vai aprender que igreja não é caminho de emprego. Que igreja não é lugar para as pessoas se esconder das suas frustrações. É lugar para servir a Deus com toda a sua vida, com toda a sua. O que seu filho vai ser? Um grande homem de Deus. Mas antes ele vai ser um grande profissional, um grande marido, vai ganhar muito dinheiro, vai ser o maior dizimista da igreja. Deus vai chamar ele para a obra. Vai ter um encontro com ele. E ele vai depender de Deus. Não porque não tem outra solução, mas porque ele escolheu servir a Deus e adorar a Deus com toda a força da sua vida. Se vocês veem meu filho pregando hoje, ele é um grande ministro de louvor. Sabe o que ele disse para mim essa semana? Mãe, se o ano que vem Deus me levantar, eu peço demissão do emprego e vou viver como Deus quer. Mas desde os 14 anos, tem 21, já trabalha, já é abençoado e tem um salário bendito. Porque Deus nos chamou para ser de verdade. Não adianta servir a Deus, ficar mascarando dentro da igreja e dentro de casa ser outra coisa. Família bendita começa dentro da sua casa. Porque na hora da luta, está pensando que fica cheio de pastor dentro da sua casa. Está pensando que quando eu estou sofrendo, mas sarada, desce tudo de São Paulo. Vem cá, pastora, né? Cada uma delas tem a coisa para fazer, meu filho. Fala da luta, quem fica comigo é minha família. Quem chora comigo é minha família. É no braço do meu marido que eu durmo quando eu estou mal. Eu não estou aguentando. É por isso que você tem que tratar da sua casa primeiro. Faz amizade dentro da tua casa. Faz amizade com os teus filhos. Cuida da tua família. Aí quando a sarada vem, o que a gente vai fazer? Comer camarão e dar glória a Deus, não é não? Não? Dá glória, orar. Vai lá na pastora Helena, cada banquete da pastora Helena. Vamos lá para o apartamento da pastora Helena Maria, comer umas sopas gostosas, deliciosas. E a vida de Deus lá, não é não, pastora Regina? Não é não? Pastora Regina sabe disso, ela que fez o creme lá de abóbora. Deus não te deu amigo para carregar a sua cruz, não. Deus te deu amigo para dividir com você as coisas benditas. Eles estão com você na hora da luta, mas é para você ouvir de você o que nós ouvimos da Marlene. Eu sei que eu sou livre e eu vou chegar do outro lado, porque é o Deus da minha vida cuidando de mim. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Milhares de pessoas já falaram muitos eu te amo para mim. Milhares de pessoas dizem que estariam comigo em todos os momentos. Mas na hora do vamos ver, ficou eu e a minha família. E para a glória do nome do Senhor, como a família de Abraão, eu e a minha casa somos benditos. E é por isso que outras famílias estão sendo benditas através da nossa vida. Minhas ovelhas estão ali sentadas, eu estou vendo elas aqui. Você pode glorificar o nome do Senhor? Fala assim, eu vou apresentar a minha casa, a minha família. Fica que nem me calma, tem mãe que está vendo o filho sofrer. Está vendo a destroço, você fica lá assistindo de camarote. Não produz, fica estéril, fica lá ruim, negócio ruim, e não luta. Se conforma. Ah, meu marido é agressivo, mas não deixa eu contar nada dentro de casa. Puxa, trabalha, talvez você não vai deixar eu contar nada. Já foi o tempo, falou assim, já foi o tempo. Né? Que é o homem que trazia comida para dentro de casa, né? Já foi o tempo, né? Ficava vivendo aquela coisa sofrida, só para não passar fome, não é isso? Só para não ser despejada. Fala, eu sou livre. Eu quero casamento bem
bendito, quero casamento de verdade, eu quero vida de verdade. É por isso que você não pode ficar aí. A Bíblia diz que Mical foi estéril pro resto da vida. Mas você não vai ver hora nenhuma ela fazendo o que Ana fez. Você não vai ver ela hora nenhuma fazendo o que Rebeca fez. Buscar o Deus que dá vida, que tira a morte e traz vida. E tem muitas mães que a casa está sofrendo, que o casamento está ruim, e você é a mulher de Provérbios 14. Você é a mulher que edifica, que constrói. Então se mexa, faça alguma coisa. Vai deixar as feridas criar amargura e fazer raiz dentro de você. Vai deixar as feridas fazer você ficar estéril. Ninguém me beija, não gosta. Eu vou ficar sozinha, já fui tão machucada. Não estou bom. Só porque ele foi infeliz, tu vai ser infeliz também. Está na hora de você viver a grandeza de Deus. Você ser curada, ser restaurada. Ele te traiu, ele te abandonou, ele fez besteira, mas você está viva para ser curada, para voltar a ser produtiva, frutífera. Ama de novo, seja feliz de novo. O Deus da cura está aqui nessa tarde. Levanta a tua mão e dá glória. Aleluia, aleluia. Adora Ele com toda a força da sua vida. Aleluia. Daqui eu estou vendo mulheres enxugando o olho. É para isso que existe as saradas. Como diz a Rita, nós somos consertadores de rede. Tem um monte de gente que joga a rede e pega o peixe, mas nós cooperamos, ajudando a consertar as redes, para que outros peixes possam ser apanhados. Quando a sua família, quando a sua casa estiver curada, milhares de outras famílias vão ser abençoadas através da sua vida. Não fica indiferente à presença de Deus. Não fica indiferente como Mical. Era a chance dela de ser sarada daquelas feridas, de ser sarada daquelas amarguras. Era a chance dela de ter um encontro com o Pai verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso. E ela não aproveitou aquela oportunidade, mas você vai aproveitar nessa tarde. Aleluia. Outra coisa que o Espírito Santo colocou no meu coração: feridas no ninho social. Fala comigo. Feridas no ninho social. 2 Samuel 3, a partir do versículo 14. Diz que quando Davi já estava subindo ao trono, Abner se desentende com Isbosete, que era filho de Saul. Isbosete fica morrendo de medo de Abner. Abner manda falar para Davi: você quer o trono de Israel? Faz uma aliança comigo. Eu conheço as tribos, eu posso influenciar as tribos. Sabe o que Davi manda dizer? Faço aliança com você. Se você trouxer Mical, aquela que eu paguei 200 prepúcios. Ele não diz assim: a minha esposa, que eu estou morrendo de saudade. A minha esposa que eu deixei 14 anos já tinha se passado. A minha esposa que eu deixei no esquecimento. A minha esposa que eu larguei para lá 14 anos. Ele não disse isso não. Ele diz: traz para mim Mical, filha de Saul. Não era nem esposa, filha de Saul, que eu paguei por ela 200 prepúcios. Quando ele chega na casa de Mical, Mical já estava vivendo com Palti 14 anos. Ele fala assim: Palti amava. O que tinha que dar o direito para ela? Escolhe, não é? Davi já não tinha abandonado ela? A lei dava esse direito para ela, foi abandonada. Foi dada para outra. Ela não teve escolha de novo. Não teve escolha. A Bíblia diz que ela foi levada para Davi. Levaram ela para apresentar para Davi. E a Bíblia nem fala que Davi olhou para ela e falou assim: nossa, esses 14 anos não fez nem diferença. Você está mais linda do que nunca. Fala assim: Davi não falou nada. Porque ela para Davi só representava uma coisa política. Porque o rei que tomava posse do trono, ou ele ficava com tudo do outro rei, ou ele eliminava tudo. Entende isso? E para Davi ficar com a filha de Saul, dava um status para ele. Foi só por isso que ele mandou buscar. Ai, mas Davi, pastor, Davi, foi só por isso. Não disse que ele buscou porque ele amava. Disse que ele buscou porque ele pagou. Disse que buscou porque ele
Potinho vai atrás, chorando. Porque muito melhor do que amar mesmo, aquele amor de doido, é você ser amada. Você imagina o tanto que Potinho, ele fazia coisa para agradar Mical. Porque era diferente a maioria dos homens casavam por aliança. A Bíblia diz que Potinho amava Mical. Pelo menos Mical agora estava sendo tratada com dignidade, com respeito. Pelo menos socialmente, agora ela era uma mulher que tinha uma família, que tinha um marido presente. Mas de novo, ela não teve escolha. Quando eu coloquei esse tópico, eu coloquei esse tópico baseado no testemunho de uma menina que eu ouvi. Ela faz, e eu já passei por isso, ela faz 6, 7 faxinas por semana. Ela tem problema nas pernas, ela tem vasos inflamados, ela tem problema de coluna, ela tem alergia. Aí eu disse a ela, falei o nome dela, que eu não vou falar porque você vai ficar gravado. Eu disse, fulano, para que você faz isso? Se você sabe que você não tem saúde, por que você faz isso? Você sabe que você não pode, você sabe que você vai ficar mal. Ela disse, Raquel, tu acha mesmo que eu tenho escolha? Eu tenho a 3ª série do 1º grau. Lá no norte eu trabalhava na roça, desde pequena. Eu vim pra cá, casei com um bêbado. Meu marido não faz outra coisa a não ser ganhar para beber. Quando ele não pega o meu para beber. Eu tenho um filho para criar, eu tenho aluguel para pagar e ainda tenho que mandar dinheiro para minha filha que vive lá no norte e para minha mãe. Você acha que eu tenho escolha? Tem muitas pessoas que estão sofrendo, que a sociedade impôs, que os grandes fizeram escolha, que os grandes tomam decisões, que os políticos tomam decisões, como Davi, Abner, Esbozete, só pensando em interesses políticos. E não importa se você tem sentimento, se você tem dores, se você quer morar bem, se você quer estudar seus filhos, se você também sonha para o teu filho fazer uma faculdade, mas o Senhor está dizendo para você, não se conforme com esse mundo, você pode se levantar e fazer a diferença. Aí você está falando uma coisa, estou falando que eu vivo. Quando eu cheguei em Goiás, eu tinha 4ª série. Dinheiro não caiu do céu na minha cabeça, não. Eu fiz muita faxina, passei muita roupa, trabalhei muito, mas trabalhei com dignidade, fiz tudo, sabe, sabendo que o Deus Todo-Poderoso, que faz as pessoas dignas, era poderoso para me dar vitória em todas as coisas. Meu marido trabalhou com muita dignidade na Codesp, quase 30 anos, hoje aposentado na Codesp, carregou muito saco nas costas, carregou muito peso nas costas, para dar dignidade para os filhos. Hoje, aonde ele carregou saco, a minha filha trabalha na administração, no faturamento da mesma empresa que um dia o pai carregou saco nas costas. Então se levanta! O legado que você pode deixar para os seus filhos é exemplo de mãe que ora, de mãe que busca, de mãe que luta e que não se conforma. Levanta a tua mão e adora o Senhor. Para de dar desculpa. Tem gente que tem síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, vou morrer assim. É a culpa de quem me batizou. Culpa sua, que não se levanta, porque o Deus de oportunidade, o Deus de grandeza, está aqui sarando a tua vida nessa tarde. Glória a Deus. Estou defendendo as feridas de Mical, mas não estou defendendo a atitude dela. Ela podia ter aproveitado uma chance da vida dela para fazer a diferença, para produzir, para ser uma rainha sábia, para ser uma mulher segundo o coração de Deus. Às vezes você está sentado aqui pensando que isso aqui é um show. Isso aqui não é um show, é Deus falando com você. Sai daqui para produzir, sai daqui para fazer a diferença, sai daqui para viver a grandeza de Deus. Outro dia eu estava ouvindo um negócio que parece piada, mas não é. Diz que tinha uma cidade que tinha um cemitério no meio da cidade. Aí as pessoas ou tinham que dar a volta
cemitério e atravessar. Aí um dia o homem foi pular, estava marquinha lá no muro, ele foi pular, terra vermelha, é aqui mesmo. Foi pular, caiu dentro de uma cova aberta. Estava de noite. Ele era de pequena estatura. Tentou levantar-se, Mara, e não conseguiu. Tentou sair de lá dentro. Fez de tudo e não conseguiu sair, pastor. Meia-noite, ele estava tão exausto de tentar. Aí ele deitou e adormeceu. Aí meia-noite e pouco, lá veio outro do serviço. Tinha trabalhado até meia-noite. Quer saber? Eu não vou dar a volta não. Eu vou passar por aqui dentro mesmo. Quando ele pulou, ele caiu lá dentro da cova. Quando ele caiu, ele bateu no pé do que estava dormindo. O que estava dormindo levantou e fez assim nele, ó. Tu não vai conseguir sair daqui. Ele deu um pinote, bateu o pé no peito do outro e ó, saiu. Fala assim, a motivação é que me faz mudar. A motivação daquele homem foi o medo, mas minha motivação nessa tarde é a vida. A presença de Deus está aqui e eu vou dar um pinote nesse medo, eu vou dar um chute nesse medo e vou sair do buraco e vou sair da cova. Aleluia! Mical tinha a maior motivação da vida dela, a arca da presença, a glória de Deus estava ali diante dela. Ela podia ter dado um tapa na cara do diabo, um tapa na ferida, um tapa, um chute na amargura, na dor, no desprezo, na traição, mas ela não enfrentou isso. Morreu na cova da esterilidade, nunca pariu um filho, nunca teve felicidade. Mas eu quero que você, que como diz Romanos, capítulo 12, versículo 2, que não se conforma com essa situação, mas que está sendo transformado nessa tarde pela renovação do seu entendimento e que quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Eu quero que você fique de pé nessa tarde. Aleluia. Porque o Todo-Poderoso, aleluia, o grande eu sou, aquele que está descrito lá em Isaías 61, e em Lucas 4, o próprio Jesus fala isso. Fala assim, o Espírito do Senhor está sobre Jesus. E Ele me ungiu. Ele me ungiu. Me libertou de todo o meu cativeiro. Trocou o meu manto de tristeza, de cinzas, pelo manto de alegria. As mulheres feridas choram. As mulheres são feridas, elas vivem em cativeiro. São oprimidas, são amarguradas, são fracas. Qualquer coisa derruba elas. Mas o Senhor diz, eu vou fazer de você um carvalho de justiça. Você vai edificar os lugares antes assolados, porque eu vou curar você. Eu quero que você saia do seu lugar sem vergonha nenhuma. Ai, pastora, vai descobrir o que eu escondo a vida toda. O problema de quem não quer ser curado, você quer, sai daí, vem. Ou você acha que você ia ouvir tudo isso e ia ficar aí com cara de Mical? Você tem cara de quem não se conforma, de quem foi transformado. Aleluia. Aleluia. Eu quero pedir para as pastoras, tem óleo de unção aqui. Tem um monte de pastoras, missionárias, cadê as missionárias, pastoras? Mas vós sereis chamadas sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês vão comer as riquezas das nações, e na sua glória vocês vão se gloriar. No lugar da vergonha de vocês, vocês terão nunca
Você imagina